Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar um pouquinho o período composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas, tudo bem? Mas antes de nós começarmos, que tal relembrarmos o que é um período? Período é uma frase estruturada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. O período pode ser simples, quando ele apresenta um verbo só. Olha o exemplo. As estrelas pareciam cardumes prateados. Qual é o verbo do meu período? Pareciam. Eu só tenho um verbo, só tenho uma oração, período simples. Período pode ser composto. A discussão começou calma e terminou violenta. Eu tenho os verbos começou e terminou, dois verbos, duas orações, período composto. Tudo bem? Relembraram, pessoal? Bom, e como que o período composto pode ser classificado? O período composto ele pode ser classificado em coordenação e subordinação. Vamos revisar a coordenação. Pessoal, na página 41 da apostila, há uma breve revisão sobre esse conteúdo, embora não seja o nosso objeto de estudo neste momento. Tudo bem? Bom, no período composto por coordenação, ocorre uma relação sintática de independência entre uma oração e outra, ou seja, elas não dependem uma da outra. Vamos ao exemplo. Fomos ao cinema, mas ele estava lotado. A primeira oração corresponde ao verbo ir, fomos, observem que tem a estrutura completa, necessária. Segunda oração, mas ele estava lotado. Observem que essa segunda oração também tem todos os termos necessários para estar completa. Olhem que não há nenhuma relação de uma oração com a outra, não há nenhuma relação sintática, elas são orações independentes, nenhuma completa a outra. Tudo bem, pessoal? Então, orações coordenadas são aquelas que se relacionam de uma forma independente, não há relação sintática entre elas. Agora, e no período composto por subordinação, o que acontece? Bem, no período composto por subordinação, ocorre uma relação sintática de dependência ou subordinação de uma oração com a outra, ou seja, uma só não consegue se comunicar, ela não apresenta um sentido completo. Vamos ao exemplo. Não imaginei que você viesse tão cedo. Qual que é a primeira oração? Não imaginei. Muito bem. Observem que o verbo desta oração, imaginei, é um verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele que exige um complemento, não é? Então, se eu parar minha frase ali, não imaginei o quê? Percebam que ela não vai ter o sentido completo, ela vai precisar de um complemento. Qual que é esse complemento? Ah, ele é a segunda oração. A segunda oração é o complemento deste verbo da primeira oração. Tudo bem? Que você viesse tão cedo está complementando o verbo imaginei. Tudo bem, pessoal? Olha, que você viesse tão cedo tem a mesma equivalência de não imaginei a sua vinda. Ela corresponde ao objeto direto a sua vinda tão cedo. Só que aqui nós temos vinda em forma de verbo, viesse. Então, o que aconteceu? Que você viesse tão cedo, pessoal, ele complementa o sentido de imaginei, ele faz uma função de objeto direto, mas ele não pode simplesmente ser chamado de objeto direto, porque eu tenho um verbo, viesse, representando o substantivo vinda. Então, verbo, oração que equivale a um objeto direto. Por isso, aqui nós temos uma oração, porque tem verbo, subordinada, porque depende da primeira, substantiva, porque faz a função sintática de um substantivo, objeto direto, objetiva direta, porque faz a função sintática do objeto direto. Relembraram, pessoal? Bom, agora vamos dar uma olhada. Professora, qual que é a estrutura do período composto por subordinação? Pode acontecer de eu ter a subordinada aparecer, vir primeiro? Não dá, pessoal. A estrutura do período composto por subordinação, subordinadas substantivas, terão sempre essa formação. A primeira oração é sempre a principal e a segunda oração é sempre a subordinada. Tudo bem?
sempre nessa estrutura. Eu vou ter uma oração principal e na sequência eu vou ter uma oração subordinada. Bom, o nosso material, ele vai trabalhar primeiramente as orações subordinadas substantivas subjetivas, mas antes de prosseguirmos, a gente precisa ver quem é que faz a ligação entre uma oração principal e uma oração subordinada. Geralmente aparecem as conjunções integrantes que e se, na maioria das vezes, pessoal, mas as minhas subordinadas também podem ser iniciadas pelos pronomes interrogativos quem, que, qual, etc. E ainda podem ser iniciadas por verbos acompanhados da partícula C, partícula passivadora. Essas orações, elas podem funcionar como? Elas vão fazer a função de um sujeito, objeto direto, objeto indireto, de um complemento nominal, de um predicativo e de um aposto. Ou seja, são essas 6 as classificações das orações subordinadas substantivas, as funções que elas exercem, próprias do substantivo. Tudo bem? Mas, como eu já disse, o nosso material ele vai iniciar com a oração subordinada substantiva subjetiva. Vocês podem encontrar lá na página 39 da apostila. As subjetivas vão funcionar como sujeito da oração principal. Vamos ao exemplo. É melhor que você venha logo. Bom, tudo que vem antes da conjunção integrante é a oração principal. Então, eu tenho a oração principal, é melhor. Aí, pessoal, vou dar algumas dicas para vocês. Será que a gente consegue encontrar um sujeito nessa oração principal? Analisem lá, é melhor. Eu tenho é, que é verbo, melhor que seria o seu complemento. Será que eu tenho um sujeito nessa oração? E a gente tenta encontrar o sujeito e não consegue, né? É impossível. Então, é melhor que você venha logo. Vou dar outra dica para vocês. Substituam a oração subordinada que você venha logo pelo pronome isso. É melhor isso. Agora, troquem isso de lugar. Passem isso para oração, para iniciar a oração, perdão. Isso é melhor. O que isso prova para nós? Agora sim, prova que para nós que isso agora faz a função de sujeito da oração. Isso é melhor, é dele que nós estamos falando. Então, mostrou para nós que isso faz a função de um sujeito. Voltando ao exemplo, é melhor que você venha logo. É melhor isso, isso vai fazer a função de sujeito. Portanto, eu vou classificar a minha oração subordinada como oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela faz o papel de sujeito da oração principal. Seguindo o nosso material, nós iremos ver a classificação da oração subordinada substantiva predicativa. A predicativa, ela exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal com verbo de ligação. Então, olha só, o que eu tenho na minha oração principal? A verdade é, lembrando que a oração principal está sempre antes do conectivo, certo? No caso da conjunção integrante que. Oração principal, a verdade era. Eu posso fazer a substituição da minha oração subordinada pelo pronome isso. A verdade era isso. Pessoal, observem que na oração principal eu tenho o verbo de ligação era. Era é o verbo ser. O que isso lembra para vocês? Bom, verbo de ligação pede predicativo. Então, toda vez que eu tiver um verbo de ligação antes do meu conectivo na oração principal, a minha oração subordinada só vai poder fazer o papel de um predicativo. Então, ela passa a ser classificada como oração subordinada substantiva predicativa. Tudo bem, pessoal? Olha só, por hoje nós vamos trabalhar esses conceitos e na próxima aula, nós iremos ver as outras formas em que se apresenta a oração subordinada subjetiva, tudo bem? E iremos resolver mais alguns exercícios. Fiquem de olho no roteiro de estudos dessa semana, tudo bem? E aí a gente volta a se falar na próxima aula. Qualquer dúvida é só
procurar a professora. Um abraço a todos.